O podcast, Eu Acredito, podcast do Fábio, há uns dias atrás, fez uma entrevista com o pastor Abílio Santana, de Salvador, Bahia, da AD do Braz. E através disso eu fiz vários vídeos aqui, porque sou alguém que, em 93, quando aceitei a fé, eu colecionei pregações destes pregadores como Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Abílio Santana, Jackson Rodrigues e Idecaso Takayama, por exemplo. E eu gostava muito, eu queria também ser um pregador do nível deles, quando eu era novo convertido. E por isso comecei a adquirir fitas cassete de pregações desses homens e gostaria muito que fosse tudo como eu cheguei a acreditar e pensar. Homens santos, estudiosos, homens de Deus, e eu queria ser um deles, ser usado nas mãos do Criador como pregador, que eu achava a coisa mais linda do mundo, né? E o Fábio perguntando ao pastor Abílio Santana sobre a decadência da igreja, sobre a mudança que teve da igreja há décadas atrás para a igreja de hoje. E aí ele citou que Nostradamus disse que o mundo acabaria no ano 2000. E ele disse que discordou e andou falando bastante a besteira que o Nostradamus teria falado. Mas depois reconheceu que realmente iniciou um novo mundo virtual no ano 2000. Não sei bem se foi pelo ano 2000 que teve esse reboot aí, esse reset, essa mudança total aí para automação, para Microsoft, para a internet, né? Para a internet, o advento da internet. Então, vamos ver nesse vídeo que mudanças foram essas que ocorreram da igreja décadas atrás para a igreja atual, com esse processo de internet, por exemplo. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente e já convido você para deixar o like no vídeo, para compartilhar com os seus amigos, que certamente esse assunto vai te interessar. Então o senhor é um pregador da velha guarda, sim, um pregador veterano, sim, analisando a igreja do passado com a igreja de hoje. A igreja do passado era mais espiritual do que a igreja hoje mesmo, porque quando converso com pastores antigos, é isso que ele fala, que essa geração de cristão do tempo presente, ela perde absurdamente na espiritualidade para a igreja do passado. O que está acontecendo conosco? Simples. 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 Nós estamos vivendo em outro mundo. Nostradamus dissera que o mundo ia acabar no ano 2000. Isso foi propagado, né? E eu saí pregando, você é um louco, você é um abestalhado, que vai acabar no ano 2000. E pior que ele estava certo, acabou. Acabou. Só que ele não sabia que viria outro mundo. Então aquele mundo acabou. Mas veio outro mundo que é o mundo virtual. Hoje eu não preciso mais carregar documento físico. Tudo no celular. Hoje eu não preciso mais comprar um aparelho de televisão. Tudo no celular. Hoje eu não preciso mais ir na loja. Eu compro virtualmente. Eu não preciso mais pegar em dinheiro físico. O dinheiro hoje é virtual. Hoje eu não saio de casa para nada, se quiser. Chego em casa, iFood. Hoje é outro mundo. Outro mundo. É um mundo que eu não conhecia. Não conhecia mesmo. De repente, comecei a despertar de, meu Deus, o que é isso? Hoje a maioria, repito, a maioria dos pregadores de hoje, a maioria, não é todos, raríssima exceção, mas a maioria dos pregadores de hoje, guguistas. Que é isso? Pregadores guguistas. Ele diz uma palavra e o Google dá o sermão para ele. Hoje o chat GPT já... Entendeu? Chat GPT tá dando muitas mensagens. Você entendeu? Aí. Então, Google, palavra tal, aparece. Pregação tal. Então quem dá as mensagens é o Google. A geração de antigamente dobrava os joelhos e perguntava para Deus o que é que aquela igreja estava precisando. Entrava em jejum e oração.
A leitura era assim. A minha Bíblia. Até hoje. Essa é de guerra. Essa é a minha Bíblia. Aqui. Essa é de guerra. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu não deixo ela por nada. Viajo. Aí, toda arriscadinha. Quantos anos tá com essa Bíblia aí? Uns aninhos já. Rapaz, ela é de guerra. Mas eu prego, os pregadores de hoje não. Pergunta pro Google. Se esqueceu, onde é que está o texto, vai ali. Não tem mais leitura. Não tem leitura, não tem joelhos. Ele prega o que o Google mandou ele pregar. Faz o sermão. Pode observar, prega lendo. Prega lendo. A linguagem não tem nada a ver com a linguagem evangélica. Aí pergunto o que é que está acontecendo com a geração de hoje. Pregadores guguistas. Não tem discípulos. Tem seguidores. Fica preocupado. E a maioria dos pastores da levada chamada hoje, que assumiu a igreja nas mãos do veterano, mentalidade nova, como é que convida? Vê quem é que tem aí audiência. Vê quantos seguidores tem. 1 milhão traz ele. Não sabe nem quem é. Não tem seguidor, não convida. Como é que vai ter batismo com o Espírito Santo? Como é que vai ter salvação de almas? Como é que vai ter oração para Jesus curar se esses guguistas não oram? Se esses guguistas não escutam de Deus o que é que a igreja está precisando? Meus queridos, o pastor Abílio Santana disse que antigamente, e eu sei, eu constatei isso, os pregadores oravam para pregar. E eu lembro porque eu também orava. Só que um detalhe, eles oravam, mas pregavam a cartilha. Não iriam pregar aquilo que o Espírito Santo desse, totalmente, aquilo que fosse a verdade ou aquilo que edificasse a igreja. Porque eles sabem que, apesar de dizer que a igreja é de Jesus, no final das contas, cada igreja tem um dono. Eles até dizem que com a mudança de sacerdote, há mudança de lei. Nas entrelinhas seria a igreja de Jesus. Mas os líderes que comandam a igreja são assalariados por ela. Se faltar dizimista, eles pedem e pagam ao pregador para que o pregador bata na questão do dízimo para ajudá-lo. E aí, se estiver precisando de dinheiro para pagar as parcelas do carro, para comprar uma nova casa, chama um pregador, um tipo Marco Feliciano, para levantar uma oferta missionária e dividir, para ele poder resolver suas coisas. Então, por mais que orassem, não tinha como, mesmo há décadas atrás, os espirituais, não tinha como eles falarem fora da cartilha. A cartilha são as regras, são as normas, é o credo da igreja, né? No caso, muitos deles eram a Assembleia de Deus. Pregadores liam a Bíblia. O Abílio disse que hoje os pregadores procuram no Google, né? No caso hoje no chat GPT. Mas eles liam a Bíblia e eles falavam diferente da Bíblia. Toda a vida foi assim. Eu sempre questionava, desde novo convertido, por que essa galera lê a Bíblia de um jeito e ensina diferente. É porque a cartilha diz que é para ensinar diferente. Se eles falassem de fato da forma que está escrito, ia ter de pedir que nunca mais fossem para aquele templo, porque o dia veio e a hora chegou há 2000 anos atrás que os verdadeiros adoradores adoravam em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então já começaria a dizer que não fosse mais para um templo físico e não tivessem diante deles figura sacerdotal e nem culto divino, que para a nova aliança já é abominável para o Criador. Então, do que adiantava orar, ler a Bíblia e, na verdade, pregar a cartilha, falar diferente do que está na Bíblia. A Bíblia disse, hoje não tem discípulos, tem seguidores. Agora, também uma igreja que ela veio do imperador Constantino, por exemplo, não veio do século I. A igreja do século I foi perseguida por imperadores como Constantino. Quando cessou a perseguição e favoreceu eles, o povo ainda estava escondido. E agora era convidado a ser cristão, mas era da forma pagã. E os verdadeiros ainda eram massacrados e mortos. E quando os papas instituíram a Santa Inquisição da Igreja Católica, era para torturar os verdadeiros, entende? E quando nasceu o protestantismo do catolicismo, não era voltando à igreja primitiva, mas o protestantismo já foi convidado a voltar para a igreja mãe, que foi a católica. E a anglicana e algumas partes da igreja luterana voltaram para a mãe, porque a igreja católica ela é uma igreja pagã. Essa é a realidade. Até o chapéu do Papa é o chapéu de Dagon.
em forma de peixe, entende? E o protestantismo de Martim Lutero era com os cavaleiros templários. Quem protegeu Martim Lutero da Santa Inquisição, que foi condenado por escrever as 97 teses contra o Papa e pôr na coluna do castelo em Westminster, na Alemanha, Martim Lutero foi condenado, mas ele não foi morto, que foi guardado pela sociedade secreta da época, da maçonaria da época, que eram os Cavaleiros Templários. E quando vieram para o Brasil, os missionários suecos, Danielberg e Gunnar Wingre, foram sustentados pela maçonaria, funcionaram em templos maçônicos, e eles eram maçons de gravata, mas eles falavam o nome de Jesus. E hoje está cheio de maçons de paletó e gravata falando o nome de Jesus. Foram consagrados por líderes maçons, eles são maçons, e ninguém desconfia. Ninguém desconfia, porque não vê ele indo para a loja maçônica. Os maçons estão dentro das igrejas, pregando uma teologia e um ensino diferente da igreja do primeiro século de Jesus, dos apóstolos e da patrística. Não tem sombra de dúvida disso, não haja dúvida. Então, os discípulos que eram feitos antigamente, como disse Jesus para os fariseus em Mateus 23, vós percorreis céu, terra e mar, para fazer um prosélito, e depois de o haver feito, o fazeis merecedor do fogo do inferno 2 vezes mais do que vós. Acredite, os discípulos de antigamente dos pastores eram cobras venenosas piores do que eles, enchendo, pois, a medida dos pais ministeriais deles que vieram de Constantino, que vieram da Igreja Católica, dos papas cruéis que mataram na fogueira e todo tipo de tortura, serrando ao meio os servos do Criador, botando no Coliseu de Roma e no tribunal na Santa Inquisição. E veio Martim Lutero depois deles, querendo uma mudança, não houve mudança, foi só de batina para paletó, foi só de dízimo para dízimo, de oferta para oferta, de paróquia para templo, de Eucaristia para Santa Ceia, de hóstia e vinho para pão e vinho, de padre para pastor, de templo para templo, de missa para culto, e deu a mesma coisa. Não é espiritual, como Jesus disse, nem no templo e nem no monte. Não é no templo anglicano, não é no templo católico, não é no templo luterano, não é no templo protestante. Não é em templo. O templo somos nós. 1 Coríntios 3:16. Então, meus queridos, o Abílio disse que hoje, para convidar um pregador, tem de ser o que tem mais seguidores nas redes sociais. Mas antigamente era a mesma coisa. Eram os famosos que tinham nome, que eram convidados, a mesma coisa. Não eram convidados porque eram espirituais. Não eram convidados porque eles eram usados por Deus, não. Eles eram convidados porque eram famosos e porque eles arrastavam multidões e porque eles tiravam ofertas e partiam as ofertas. Eu lembro, na década de 90, eu aceitei a fé em 93, eu acho que no ano de 94, de 93 ainda para 94, teve uma festa lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Acho que Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, que é aqui vizinho. E o pastor Napoleão Falcão, de Goiânia, que era pregador de Camboriú, um dos sócios fundadores do evento de Camboriú. Ele pregou lá na igreja do pastor Martim Alves da Silva e levou um lençol e foi feita uma oferta missionária gigante. Ele mesmo tirou o relógio do braço e botou lá. E todo mundo deu oferta, entenderam que era para os Gideões. Mas pelo que eu perguntei quando estive nos Gideões, não. Os pregadores tinham licença, permissão para fazer ofertas lá e dividir entre o pastor e eles mesmos. Então, e era convidado quem era conveniente, né? Eu orava e jejuava todo dia e aprendia a pregar. Mas o sistema só liberou para eu pregar, eu sendo obreiro, estando de acordo com eles, na cartilha deles, com a carta, recomendação deles, mostrando o meu material, e tudo ali enquadrado dentro do sistema. Eu ainda soltava muita coisa antissistema, e eles não apelavam comigo porque eu tenho conhecimento, né? Mas eu falei muita coisa ainda do sistema. Mas para eu ser bastante convidado, seria preciso um tipo assim, quando eu estive em Camboriú, eu pedi a eles para eu fazer oferta missionária. Eu tenho o prazer de fazer. E começar a tirar muito dinheiro. Então, na festa, no ginásio, nas festas oficiais, eu ia ser posto lá como vitrine para pregar. Entende? E aí eu ia poder fazer igual os outros, cobrar 20 mil. Eu jamais faria isso. Eu não iria tirar oferta, eu não tirei. E não iria cobrar 20 mil para pregar. Na verdade, não ia cobrar nada. Ia fazer o que eu fiz.
ia pedir que me ajudasse com oferta de amor. Como a maioria não ia dar essa oferta de amor, eu ia ter de sair fora do sistema como eu saí e cuidar da minha família com as minhas mãos e montar um canal no YouTube, porque não tem jeito, né? Pois bem, meus queridos, aí o Abílio questiona para a igreja de hoje: como vai ter batismo com o Espírito Santo se esse pessoal procura no Google, não ora, não lê a Bíblia? E antigamente o batismo que tinha, que veio lá da Rua Azusa, que veio, que é muito duvidosa o início das línguas, que não batem com a escritura, né? E o montano, e o montanismo, as línguas, a labaxéria, cantariana, que não é dialetos com interpretações diferentes. Então, era batismo mesmo com o Espírito Santo? Não, mas era um fervor, uma euforia, o pessoal chorava. Nas festas do Michael Jackson também. No show de Michael Jackson, o pessoal vibrava, chorava mais do que no culto evangélico. Era Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito Santo, pelo que eu entendo, não que eu tenha aprendido com doutrina adventista, batismo é introdução, é você receber o Espírito Santo na sua vida e você aprender a ter uma mentalidade de um salvo, né? De uma pessoa que nasceu de novo. Agora, a evidência de falar língua e ser batizado, isso é uma coisa da cartilha da Assembleia de Deus, que eu fiz parte há mais de 20 anos. Da cartilha, mas não é assim que está na Escritura, não. Mas não vou entrar nesse mérito aí. Aí ele diz assim: como vai ter salvação de alma? Se as pessoas procuram no Google. E há salvação de alma no meio do sistema? Eu pensei que tinha. Como eu já disse, eu preguei num evento aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, em um espaço chamado Cidade Satélite, e tinha lá dezenas de pastores em cima de um trio elétrico, e eu fui o pregador, e aconteceu um fenômeno. Quando eu pisava, andava em cima, tremia, balançava o trio elétrico, mas eu pesando 60 quilos, como é que tremia? E o pessoal pulava, milhares de pessoas, e várias barracas com bandeiras de nações lá, e a poeira subia. E 42 pessoas chorando foram aceitar Jesus. Mas foi Jesus que eles aceitaram? Eles foram aceitar Jesus. Mas eles são direcionados ao sistema. O sistema rola os nomes deles, com 3 meses de observação da vida deles, que agora são monitorados como um animal, que é uma ovelha que é pega no meio da mata e é levada para um laboratório para ser examinada. Depois de 3 meses de exame, aí agora dá uma injeção lá, faz um batismo ritualístico nas águas. Agora exige que essa pessoa dê 10% do que a pessoa recebe, sem ser da tribo de Levi, receber dízimo e dinheiro, que antigamente era só Levi que recebia, e agora aprisiona essa pessoa no sistema. Vai agora nortear o que a pessoa come, o que a pessoa bebe, onde a pessoa trabalha, o que a pessoa veste, o que a pessoa pensa, tudo vai controlar. Então isso não é salvação, né? Não é salvação. Aí ele pergunta: como vai ter cura numa igreja dessa, né? E havia cura no sistema, porque eu fiquei fascinado com alguém dizendo, era até o Ezequiel, um auxiliar de trabalho, pregador em Mossoró. Ele disse que Gesiel Gomes teria caído no passado lá, um problema moral. E aí ele estava no ginásio e disse: se Deus me perdoou agora, se Deus me perdoou, ele vai levantar um paralítico aqui. Deus levantou um paralítico. Só que eu fui checar essas histórias de paralítico, eram pessoas que tinham a perna fina, algum defeito, mas não era paralítico de fato, igual Morre Cerulo. Veio para uma cruzada com 100 homens assessorando ele, e aqueles homens, quando foi à noite, na hora dos milagres, os homens estavam em cadeiras de roda para Morre Cerulo, está curando essas pessoas. Então, realmente, eu vi acontecer orando alguma cura, eu sei que acontece. Agora, ver pessoas fazendo as curas, eu não consegui constatar. Havia curas mesmo, de fato, nesses homens, porque assim, tinha um pregador que eu gostava muito das pregações deles. Depois eu soube que a convenção dele falou e disse: nós não podemos segurar tanto adultério que você adultera mais, você vai ser excluído, não é? Então eu pensei, poxa, como é que pode? Ele pregava e era assim, né? E aí eu comprava todos os livros da CPAD que saía, de Severino Pedro da Silva, Antônio Gilberto, Claudionor Corrêa de Andrade, Elinaldo Renovato de Lima, Severino Pedro da Silva, Alcebiades de Vasconcelos, Gesiel Nunes Gomes. E sabe, eu comprava. Depois eu vim saber que a poluição, a corrupção, o comércio lá era briga por grana, era um lixo que acontecia lá, era o órgão mais poluído do Brasil. Aí eu pensei, então, se é assim, dá para confiar nessas doutrinas? Essas doutrinas se importam com a alma ou estão preocupados só com dinheiro, né? Enfim, para concluir, então,
Aí Abílio disse, se esses homens procuram no Google, será que eles escutam de Deus o que a igreja está precisando? É o pregador orar a Deus, escutar de Deus o que a igreja precisa para falar. E era assim, Abílio. Que eu saiba, eu achava bom se fosse, mas não era. Porque o próprio Abílio Santana estava pregando no início em Camboriú, bem animado na introdução, e ele foi falar de um assunto, o Cizinho chegou no ouvido dele e disse, não fale desse assunto aqui, por favor. Aí ele foi, disfarçou e sorriu e disse, vocês nem imaginam o que eu estou contemplando agora, e mudou a pregação. Depois ele saiu e pregou em alguns eventos e disse que naquele dia o Cizinho proibiu ele de falar de um assunto. E aí depois, para ele retornar, ele teve de ir lá no aniversário do pastor Cizinho e disse, lá em Camboriú, que eu falei em verdades, eu menti sobre esse homem, por isso eu vim pedir perdão, mas não foi. Ele ia pregar um assunto em Camboriú, no ginásio, e o presidente Cizinho Bernardino veio no ouvido dele e disse que ele não falasse aquele assunto. Ele parou e disfarçou e disse que estava tendo uma visão maravilhosa e o pessoal nem estava contemplando. Depois ele saiu lá fora e disse que ia falar um assunto que Deus tinha mandado, mas o Cizinho mudou no ouvido dele. Espalhou depois, para retornar a pregar novamente, humilhou-se. Mas não foi ao Criador, foi ao sistema de merda. Humilhou-se ao sistema. O sistema aceita sim, homens de joelhos, né? E aí foi lá e disse, eu falei em verdades, eu menti sobre esse homem, recebeu perdão, continuou pregando. É por isso que eu deixei de ouvir pregações de Abílio Santana, de Gesiel Nunes Gomes, de Napoleão Ribeiro Falcão, de pastor Idecaso Takayama, e de qualquer deles que pregam. Por quê? Porque eles pregam pelo sistema. Eu gostaria que os fariseus, usando aquelas pedras na estola sacerdotal, com aquele manto que envolvia a cabeça deles, com um chapéu de sacerdote na cabeça, né? E com aparência de santo, e jejuando, e trocando dízimozinhos entre eles, e tudo aquilo, e o Talmud que eles estavam usando, a Torá, a lei de Moisés, eu gostaria que eles fossem de Deus, e que o povo que eles monitoravam fosse de Deus, mas Jesus veio em Mateus 23 e revelou quem era eles. Um bando de filho de rato, um bando de filho de uma égua, que eles eram, como a gente fala aqui no Ceará. Eu gostaria também que os pregadores que eu conheci, que eu colecionei as suas pregações, fossem servos do Criador realmente, e aí daria até saudade. Mas eu descobri que eles são filho de rato também, filho de umas éguas também, como a gente diz no Ceará. São tudo do sistema, um sistema que para eles estarem em conjunto com eles, estar lado a lado com eles, é preciso eles se humilharem, comer o pão que o diabo amassou, comer o cocô de Satanás para poder estar pregando lá. Então, desse jeito, meus amigos, eu não quero. Prefiro ficar aqui pelo YouTube, não vou fazer. Só subo a um púlpito de merda para pregar. Ah, o altar é santo, o altar é santo. Mentira, o altar é maldito. O altar santo, pela Escritura, é Jesus, o Criador. Os outros altares levaram as pessoas à perdição. Maldita é a alma que não cumprir todos os preceitos da lei. Se falhar em um mandamento, então, mesmo que cumpra 9 mandamentos, se faltar um, é maldito ainda. O altar virou maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Os altares que eram realizados sacrifícios, não resolveu nada. Só o Messias, ele é o nosso altar. Mas o altar, o púlpito da igreja evangélica, baseado no púlpito de Mitra, no púlpito da igreja matriz, que é a igreja católica prostituta romana, não é um altar santo. Agora, só para você que é católico não ficar com raiva, eu digo que a igreja católica é prostituta porque é o seguinte, o catolicismo nasceu do cristianismo de Constantino, misturado com o mitraísmo que havia em Roma e com as crenças das divindades do Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Persa, o Império Grego, e enfim. Então, ainda hoje, a igreja católica tem um monte de santos que são divindades de outras civilizações. E aí só deveria ter um noivo só, a noiva. A noiva é a igreja e o noivo é Jesus. Mas não, tem um monte de noivos. As pessoas se apegam com Santo Antônio, o santo casamenteiro, a Santa Luzia, a santa que protege os olhos, o São Roque, o protetor dos cachorros. E vai. É todo tipo de santo lá. Mas santo deveria ser somente aquele que é a nossa salvação, né? Então, a igreja tem crença em muitas divindades. Ela é prostituta. E a protestante também é prostituta. Porque hoje as divindades é Bíblia, é templo e são líderes.
Esses já são iniquidade que está no meio deles. Em nome da Bíblia, já se desfaz do mandamento de amar o Criador e amar o próximo. Em nome do templo, desfaz do mandamento de amar o Criador e amar o próximo. E em nome os líderes levam as pessoas a não amar o próximo. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui. Na hora que você deixa de comprar 1 quilo de feijão, de arroz, um pedaço de frango para levar para um faminto, você junta para comprar massa, tijolo e pedra para levantar templo físico, ao invés de alimentar o templo espiritual, que é o corpo da pessoa que chora, que sangra, que sente fome, que precisa de roupa. Então você está cometendo iniquidade. Está deixando de ajudar a casa de Deus, que são seres humanos, para alimentar lojas espirituais, para vender material invisível e tornar milionário esses fascínoras da fé, esses ratos de púlpitos, esses vampiros da fé, esses morcegos espirituais. Está cometendo iniquidade. Na hora que você coloca um homem, esse é o pastor, esse é o anjo de Deus, o mensageiro de Deus. Primeiro, para Timóteo, Paulo diz, só há um único mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Então esses homens estão ocupando o lugar do Messias, é prostituição. Entende? Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Imagina depois dele, né? Então é prostituição. Meus queridos, então é isso. A diferença da igreja antiga para a igreja de hoje é porque a igreja de hoje está mais de olho aberto e que o que era considerado pecado antigamente, que sempre foi praticado, hoje ainda é considerado pecado. Mas é que o que começa errado, termina errado. O que começou com o Messias, começou bem. Vai continuar bem. Quem quiser seguir o Messias, lá do século I, a igreja do século I. Essa que começou errada, que veio de Martim Lutero, numa disputa de poderes e pegando em espadas, e esse protestantismo muito ligado ao catolicismo, ligado à maçonaria também e ao judaísmo, começou errado e vai terminar errado. Mas cada um escolhe o seu caminho. O Pai abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.